Olá, tudo bem? Deus te abençoe. No último vídeo nós falamos sobre o pecado de Davi, sobre a experiência dele e as lições que nós precisamos tirar para as nossas vidas. Hoje eu quero falar de Davi de novo. Em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 12, nós percebemos Davi sendo ungido rei de Israel. Ele foi escolhido pelo Senhor para ser rei daquela nação. E no capítulo 17, do versículo 34 ao versículo 37, diz assim: Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua boca. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Muito bem, meus queridos. Só para nós entendermos, Davi chegou no contexto de batalha, onde os exércitos de Israel estavam batalhando contra os filisteus. Ele foi lá para levar mantimentos e ver a situação dos seus irmãos. E quando Davi chega naquele contexto de guerra, ele escuta Golias desafiando o exército de Israel. Golias era um poderoso guerreiro do exército filisteu, nós conhecemos essa história. E Davi entende que aquela ofensa era contra o próprio Deus. E Davi então se apresenta para guerrear, para lutar com Golias. E é interessante que, se nós lermos a história toda, nós perceberemos que existe uma desconfiança muito grande por parte dos próprios irmãos de Davi e também por parte do rei Saul. E eles argumentam com Davi para que ele não faça aquilo. Mas tinha uma grande diferença ali entre Davi e essas outras pessoas. Eles estavam olhando para o tamanho do gigante, para o tamanho do problema. Parece uma frase batida, mas é verdadeira. Enquanto eles olhavam para o tamanho da dificuldade, Davi olhava para Deus. Davi tinha experiência com Deus. Davi conhecia o Senhor. E Davi fala exatamente isso a partir do versículo 34, quando ele narra como ele tratava com os animais selvagens. Aqui ele fala de um urso e de um leão que vinham para comer as ovelhas do seu pai, que ele estava tomando conta delas no campo, e ele saía contra o urso, saía contra a ovelha e os matava. E é interessante notar que Davi sabia que a força não estava nele. Quando ele diz para o rei Saul que Deus, e disse mais, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos deste filisteu. Davi sabia que não era ele quem iria fazer, mas o Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos ter em mente. Cada etapa da nossa vida, cada provação que nós passamos por ela, cada dificuldade que nós enfrentamos, e nós percebemos o agir de Deus, nós percebemos o cuidado de Deus, isso vai nos fortalecendo, isso vai nos deixando mais cascudos para enfrentarmos as outras dificuldades que virão. Porque a vida é assim. No caminho, nesse trilho, nessa corrida chamada vida, não é? Nesse desafio chamado vida, ao longo da caminhada nós enfrentaremos dificuldades e problemas. Leões irão aparecer, ursos irão aparecer, e o Senhor nos dará vitória. E a cada vitória que o Senhor nos dá, nós conhecemos um pouco mais de Deus, nós adquirimos mais conhecimento de Deus, nos aproximamos mais de Deus e nos fortalecemos para as próximas batalhas que virão. Quando nós conhecemos a Deus, nós permanecemos confiantes
mesmo em meio às dificuldades, por maior que seja aos nossos olhos o tamanho da dificuldade, nós sabemos quem luta por nós. Nós sabemos quem está do nosso lado. Nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos a Jesus Cristo, aquele que a Bíblia diz que foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Então, meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Não estamos sozinhos. E a cada batalha que enfrentamos, que o Senhor nos dá vitória, nós saímos mais fortes. E acredite, isso acontece porque o natural da vida é que as batalhas se tornem cada vez maiores. Então, a cada batalha que nós passamos por ela, nós nos fortalecemos para enfrentarmos as batalhas que estão por vir. Assim é a vida. Mas Deus não muda. A palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que dava vitória e que deu vitórias a Davi é o mesmo Deus que nós servimos. Olhe para o texto bíblico, conheça ao Senhor, tenha intimidade com Deus, busque conhecimento através da palavra. Eu aprendi com o meu pastor Isaac o seguinte, os milagres, eles são indicativos. É Deus mostrando que Ele faz milagre. Mas as normas para as nossas vidas é a palavra. O que vai nos manter firmes diante das dificuldades é o conhecimento que nós temos de Deus. E não as experiências das outras pessoas, mas as nossas próprias experiências. O conhecimento que nós adquirimos. Isso é o que vai nos manter de pé diante da dificuldade, diante do problema. Davi só se sentiu confortável para enfrentar Golias. Aos olhos de todo mundo, a derrota de Davi era certa. Mas Davi sabia quem lutava por ele. Porque Davi conhecia a Deus. Davi conhecia o Senhor. E você também conhece a Deus. Então não se desespere. Não se desespere. O problema não é tão grande quanto parece. Porque você serve ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que é onisciente, sabe de todas as coisas, é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, é onipotente, é o Deus que tem toda a força, é o Deus que tem todo o poder. Este é Yahvé, o Deus que nós servimos através de Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Então acredite nesta palavra, é de Deus para a sua vida. Conheça ao Senhor. Busque a cada dia a Deus. E você, por maior que seja a dificuldade que se apresentar, você vai permanecer firme, você vai permanecer de pé, porque Deus estará contigo. O Senhor é contigo. Seja forte, seja corajoso. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Busque o Senhor. Conheça mais de Deus, através da palavra, através da oração. Eu tenho plena certeza que o nosso Deus não mudou. Nosso Deus continua o mesmo. Deus te abençoe. Conte comigo, conte com as nossas orações. Que a sua vida seja uma vida vitoriosa. Mas vida vitoriosa tem aqueles que conhecem a Deus, aqueles que se relacionam com Deus, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que se prostram diante do Senhor, buscando em Deus forças para continuar. É isso. Deus te abençoe. Um grande abraço. Jesus, a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. O Deus que você serve é o Deus onipotente. Deus te abençoe.